especial do mês recebe hoje a deputada federal Tabata Amaral e o ex-vereador Marcos Papa. Temos novidades durante o programa, mas vamos trazer agora quem são os nossos convidados de hoje. A deputada federal Tabata Amaral é um dos nomes mais jovens e expressivos da nova geração de políticos brasileiros. Nascida na periferia de São Paulo, egressa da rede pública, ela conquistou uma bolsa de estudos para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde se formou em ciências políticas e astrofísica. De volta ao Brasil, Tabata se tornou conhecida pela defesa da educação pública de qualidade e pela atuação em projetos voltados à juventude e à igualdade de oportunidades. No Congresso Nacional, foi autora e relatora de projetos relevantes como o Pé de Meia, Programa de Incentivo Financeiro a Estudantes de Baixa Renda, e o Prêmio Escola Transformadora. Reconhecida pela postura independente e pelo diálogo com diferentes correntes políticas, Tabata Amaral segue defendendo pautas como educação, igualdade de gênero, meio ambiente e combate à desinformação. Tabata Amaral está em seu segundo mandato como deputada federal por São Paulo. Atualmente, ela é filiada ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e acaba de se filiar ao mesmo partido. O ex-vereador de Ribeirão Preto, Marcos Papa, também tem uma forte atuação ligada às questões ambientais e transparência do dinheiro público e faz parte da bancada desse programa Mentoria Edição Especial do Mês com Chaim Zayer. Muito bem, Tabata, muito obrigado pela tua presença aqui em Ribeirão Preto, né? Faz tempo que você não aparece aqui, né? Rapaz, eu tô sempre aqui, mas pode dar bronca. Pois é, então tá bom, ela vem e nunca avisa a gente. Papa, muito obrigado aí pela tua presença. Obrigado, Chaima. Sempre uma alegria estar aqui e aí na data de hoje recebendo a nossa amiga Tabata Amaral. Então hoje teve aí um evento, até passei por lá, em que vocês dois estavam anunciando algo importante, não é? Vai mexer um pouco com a política de Ribeirão Preto, que você trouxe a Tabata para cá, não é? Convidou ela para cá. E qual foi o objetivo principal? Então, nós somos amigos já há muitos anos. Eu e a Tabata temos uma convergência política muito elevada, numa escala de valores. Nós estávamos em partidos diferentes. A gente vem conversando já há alguns meses e nós tomamos a decisão, então, da filiação no PSB hoje, num evento muito gostoso, muito prazeroso mesmo. Fomos carinhosamente recebidos no Cine Clube Cauim, pelo Cachaça, pelo Odônio, e pudemos conversar com a população, atender a imprensa. Foi uma manhã muito proveitosa, Chaim. Então o convite foi para que você viesse para o PSB, né? É isso? Exato. Exatamente. E com isso, naturalmente, você já se lança como pré-candidato a deputado estadual. Eu posso dizer isso. Exatamente. Esse foi o convite da deputada Tabata Amaral e que eu estou muito feliz de ter aceitado e de ter assinado minha ficha de filiação hoje. Muito bem. Tabata, obrigado também pela tua presença. É importante hoje saber desse anúncio, até porque a cidade tem mais opções, é isso, né? Nós temos aí o Papa, que já há muito tempo é vereador aqui em Ribeirão Preto, e agora ele ir no PSB. E qual foi essa mudada de rumo? O que houve aí? Primeiro, te agradecer. É um prazer estar aqui conversando contigo, Chaim, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Agradecer ao Marcos Papa. Tivemos um dia cheio de agendas e hoje a gente cumpriu alguns objetivos. Um deles foi fazer uma prestação de contas do meu trabalho. São R$2 milhões em emendas parlamentares para a saúde, especialmente saúde da mulher, para a educação aqui de Ribeirão. Falar dos projetos que nós aprovamos, dos absorventes, Pé de Meia, agora com licença paternidade, então tem muita coisa acontecendo, mas o mais importante foi dar as boas-vindas ao Papa. Eu venho batendo muito numa tecla. A gente está vendo o Congresso muitas vezes se voltar contra a população. Votar projeto para aumentar deputados, votar a PEC da blindagem, coisas que não interessam ao povo. E eu venho dizendo, o legislativo... Mas interessa a quem, Tabata, isso? A eles. A eles. Interessa a eles. E você não está no meio deles? Claro que não, porque nessas votações e muitas outras, fui uma das poucas que votou contra e ajudou a mobilizar a população para a gente derrubar esses projetos. Chegou a derrubar? Derrubamos. A questão do aumento de deputados, conseguiram aprovar contra o meu voto e a gente enterrou essa discussão.
Veio o projeto da PEC da bandidagem, PEC da blindagem. O que é PEC da bandidagem? É um projeto tão Isso daí surreal. É chovendo molhado, mas me fala. Surreal, mas é um projeto para que os parlamentares não pudessem ser investigados e penalizados por crimes de corrupção e qualquer outro crime. Era realmente uma blindagem Essa total. É brincadeira, né? O parlamentar que cometeu crime teria que ter autorização do Congresso, queriam que fosse em voto secreto para saber se ele ia ter uma ação penal ou não. Fui contra, fiz uma campanha danada, conseguimos colocar muita gente na rua, derrubamos o projeto no Senado. Mas por que eu começo falando dessas pautas ruins, né, que a gente teve? Porque isso deixa claro, pessoal, que hoje o Congresso, os parlamentos são mais importantes do que o chefe do executivo. Não adianta você ter um bom presidente, um bom governador, se o Congresso, se a Assembleia não é boa. E se você tem um mau presidente, um mau governador, aí é que você precisa de parlamentos fortes. O Congresso, você considera que ele é mais forte do que o Senado? Ou o Senado... Explica para a população, Explico. que eles não entendem muito isso aí. Às vezes todo mundo se confunde, não é? Vai para o Congresso, vai para o Senado e depois volta para o Congresso. Quem é que define de fato isso? Os aconchavos ou existe uma norma legal? Hoje a gente tem, falando de São Paulo, 70 deputados federais que representam o nosso estado e 3 senadores. Tem algumas pequenas exceções, mas a maioria dos projetos, para virarem lei, tem que ser aprovados na Câmara e no Senado. Então você diria, olha, Câmara e Senado têm a mesma importância. Mas como são 3 senadores versus 70 deputados federais, o voto do senador tem um peso maior. E aí vem o X da questão, que a gente está nesse movimento de trazer as boas pessoas para serem candidatos futuramente, para entrarem de cabeça nessa política do parlamento. Por quê? Porque a gente tem uma eleição ano que vem que as pessoas vão dar 6 votos. Presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal, senador 1, senador 2. O brasileiro não pesquisa. Todo ano a gente vê isso. Começa a pesquisar o voto na véspera da eleição. Até sabe quem quer, para presidente e para governador, mas não olha para a Assembleia, não olha para o Senado. Então são 6 votos ano que vem e a gente corre o risco de eleger pessoas que o povo sequer conhece, que não são preparadas, que não têm entrega para mostrar. Então eu venho batendo muito nessa tecla. Cada um já definiu seu voto para presidente, para governador, está cristalizado. Vamos pegar esse gancho que você está pegando aí. Se não houver, o presidente não tiver a maioria do Congresso e Senado, ele tem problema de governar. Ele tem que aconchavar. Foi acontecer isso com o Collor, né? Ele caiu porque ele não tinha realmente... Até por uma elba, né? Uma piada isso, né? Uhum. Porque não tinha o Congresso e também ele achava que era superior a todo mundo. Isso é possível, um presidente começar a pensar que ele não depende de Congresso e Senado? Eu acho que a relação é menos de não depender ou depender, mas é ter uma harmonia. Hoje a coisa está tão desorganizada que é uma guerra, muitas vezes, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E a gente sofre com isso, porque nessa guerra, que muitas vezes é uma disputa de ego, o que interessa à população não é votado, não é discutido. A gente está tendo um problema gigantesco de segurança pública no país. A gente passou a manhã debatendo esse tema. Aí você vê o crime cada vez mais sofisticado, sem querer saber onde começa São Paulo, termina o Rio de Janeiro, onde é Paraguai, o crime usando tecnologia, atuando na venda de combustível ilegal, muito sofisticado. A política agindo como décadas atrás, batendo cabeça. Tem uma PEC importante, PEC da segurança pública. Porque, gente, não dá para enfrentar uma organização transnacional como é o PCC sem um trabalho coordenado. Cada estado tem 2 polícias, mais as GCMs, as guardas municipais, mais a Polícia Federal tem que coordenar, senão dá errado. É nacional também. Só que aí, exato, aí você pega a PEC da segurança pública, ela não está avançando no Congresso. Por quê? Politicagem. Porque um governador é pré-candidato a presidente, então eles colocam contra. Mas esse governador é brigado com esse outro, aí começam a brigar. Então é essa desarmonia que a gente vem questionando. E acho que o Congresso, um Congresso mais qualificado, faz até um papel de ser um pouco mediador disso tudo. Mas vamos voltar, o povo deve estar confuso ainda. Você apresenta um projeto, ele tem que passar pela Câmara, vai para o Senado. Exato. O Senado, a pergunta é, onde é que é a última instância? Depende de onde aí começou tem que o projeto. Voltar. Então, se começou pode começar no Senado? Pode começar no Senado. Tem um projeto que pode começar no Senado, ele volta para a Câmara e volta para o Senado.
O projeto, se ele é aprovado na Câmara e vai para o Senado, não muda o texto, ele vai para o presidente assinar, sancionar. Não volta para o Não Congresso. volta. Se o Senado mudar o texto que veio da Câmara, aí ele volta para a Câmara e a Câmara tem a última palavra. E Então vice-versa. quem define é a Câmara. Quem define é quem começou o texto. Mas ele pode começar tanto na Câmara quanto no Senado. Na verdade, quem define é o presidente no final. Ele pode... Vamos Mais pegar ou esse menos. caso. Vamos pegar esse caso. Vai para o Diga. presidente. Eu estou assim meio que fazendo com que o Não, pessoal perfeito. entenda como é que funciona. Que eu me confundo muitas vezes. Vai para o presidente, ele veta. Aí volta para a Câmara. Aí volta. Mas você pode derrubar o veto do A presidente. gente pode derrubar o então, veto. quem manda é o Congresso. É basicamente o que eu É venho isso, dizendo. né, Pá? Muito poder, É né? claro É que muito poder, o o cara presidente tá- da República tem muito poder, mas hoje, digo com muita tranquilidade, mesmo que soe polêmico para algumas pessoas, o voto para o Congresso é mais importante do que o voto para presidente. É isso, Para o né, nosso Paulo? dia a dia. Não, eu falava da minha convergência na ação parlamentar com a Tabata, né? Vou dar um exemplo aqui para a população. A Tabata, então, conseguiu aprovar no Congresso o projeto de lei do pé de meia, articulando. Ela não é maioria no Congresso, mas soube articular. Eu consegui acabar em Ribeirão Preto com super salários na Câmara Municipal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, para quem tem, vai até o fim, mas isso não existe mais em Ribeirão. E eu nunca fui maioria na Câmara. Ao mesmo tempo, a Tabata vota contra esses projetos. Imagina se a solução para o Brasil hoje é aumentar o número de deputados. Nunca foi a solução. De jeito É uma nenhum. aberração que fizeram, a Tabata foi contra. Foi contra, a gente fala PEC da bandidagem, porque estava querendo blindar bandido. Deram esse nome bonitinho de blindagem, mas era blindagem nada, era para blindar bandido. Então nós temos essa convergência, depende muito de articulação. No caso do projeto do pé de que eu meia... acabava de falar agora. né? No caso do pé de meia, começou na Câmara e não teve alteração. Teve aquela briguinha boba Até de falar porque que o Tribunal de interessava- Contas, não sei o quê, interessava mas também. havia Resolveu, recurso para pagar. exato. E agora a boa notícia que a Tabata nos deu hoje de manhã é que esses recursos para o pé de meia já estão no orçamento da educação Mas de 2026. Por que o nome pé de meia? Fe- É meia, porque é isso mesmo? Não, o que é? Explica por que é uma pé de meia. expressão que pessoas mais velhas usavam, que é uma poupança. Então, vou fazer meu pé de meia. Ah, tá bom. Vou juntar um dinheiro Então, para... viu, Ju? Para poder fazer uma Prepara teu pé de viagem, meia. para que a hora que eu construir te um der- Você tem cômodo. pé de meia? Que a hora que eu mandar você ir com a Tabata, você tem condições? Está sobrando, então não tem pé de meia no mundo. Então, voltando aqui, só para me entender. Você falou um ponto importante. É bom que a população entenda. Com certeza. Veja só, você vota para o senador, mas você não vota quem é o suplente dele. Muitas vezes aconchava o senador com o suplente, é o seguinte, cara, ó, você sai para o Senado, daí 6 meses você vai procurar a tua turma, eu entro e ele banca o Posso cara. entrar para só Isso é detalhe? possível? Quando a gente vai escolher 2 senadores ano que vem, ou seja, maior chance das pessoas se confundirem e não pesquisarem. Por isso que essa conversa nossa é suprapartidária. Não importa se você é de esquerda ou direita. O que a gente está pedindo é pesquise com antecedência. Olha a história daquela pessoa. Pesquise os suplentes. O que é isso? Cada candidato ao Senado... É isso, vice também, né? vai ter- Um dia ele pode assumir. Exato. Vai Vice-presidente. ter, não é? você votou lá no senador, ele tem 2 suplentes. Geralmente, nessa onda que a gente está tendo de político influencer, que eu acho que é uma tragédia, porque não tem nada a ver com ser influencer, ser um bom político, eles colocam uma celebridade como cabeça, né? Para ser o puxar. principal. Todo mundo conhece a celebridade, nunca fez nada na Ó, política, você está mas fazendo vota. isso aqui em Ribeirão, não pode celebridade aqui. Você tá com o Mas é Papa. uma celebridade. Você tá com o pelo... Papa. Pois é, mas pelo trabalho que já fez. E aí a pessoa vai lá e combina, coloca a esposa do amigo, coloca alguém que sabe que se fosse pro voto não teria A possibilidade sucesso. desse cara ser um dia senador, É altíssima. Pois é. Hoje, no Senado, muitos senadores que estão lá são suplentes que assumiram. E as pessoas que não pesquisam nem o senador, quem dirás o primeiro e o segundo suplente, que é onde entra a má política, a politicagem. Ah, me dá recurso na campanha que eu coloco você de suplente e depois você assume. Infelizmente é verdade o que eu estou dizendo. mas por que tem só para o Senado e não para o deputado federal? Tem também? Tem suplente, mas aí funciona de outra forma. Como o Senado, o voto no Senado é um voto majoritário, o que é isso? Tem uma disputa e a gente escolhe um. Então, os outros perderam, eles não viram suplentes. Já o voto para deputado federal é diferente, a gente tem uma lista. Então, tem lá, do 1, um pouquinho mais complexo do que isso a conta, mas do 1 aos 70 mais votados, mais ou menos, entram, porque tem a questão do quociente partidário.
Quando um deles sai, você puxa o próximo da lista. Entendi. Então, Não importa o partido. Não, você puxa daquele que saiu. Partido. Do seu partido. Ah, tá bom. Tanto que então quando também pode existir conchavo, né? O governador pode chamar um federal para ser secretário dele, libera poder. Aí tem, se você tem um partido fisiológico, tem muito partido que a gente não tem ideia de como é que pensa, na economia, no social, porque está sempre no poder, é o tal do centrão. Aí assim, o suplente vai ser qualquer coisa. Pode ser alguém mais à esquerda, mais à direita, corrupto, não corrupto, tem então de tudo. Você falou esquerda e direita, o que é o centrão É o centrão? É o poder pelo poder, sem um propósito. Por exemplo, eu tenho muito respeito por quem pensa diferente de mim. Eu acho que é válido na economia a gente debater. Olha, tem que controlar a inflação, mais, menos. A gente vai tolerar mais ou menos endividamento. A gente quer algumas estatais, não quer nenhuma. São debates válidos. Isso é posicionamento ideológico, o que não dá essa polarização extremada. Mas visão de mundo cabe. O Centrão não tem projeto. O que o Centrão pensa para a economia? Qual é a pauta de combate à corrupção? Qual que é a visão ambiental? Qual que é a visão para a educação? Aí é um risco essa história de suplente, porque é uma salada mista, poder pelo poder, como é que você e você enxerga, não sabe quem está entrando ali. Como é que você enxerga? Falei que eu ia te cutucar hoje. Fique à vontade. Como é que você enxerga essas estatais tipo Correio dando esse prejuízo, que é uma fortuna para o governo, para todo mundo, e aí o governo sai correndo desesperado em aumentar imposto, aumentar uma série de coisas e tal. Isso não é uma coisa muito complicada, não é uma coisa meio esquisito? Como é que você enxerga isso? É importante a gente saber. Claro. Chaim, faz alguns anos, acho que uns 2 anos, eu votei a favor da privatização dos Correios. E eu fui muito criticada. Você votou a favor? Eu votei a favor. Opa. E eu vou explicar por que eu votei a favor. Eu tive todo um cuidado, aquele texto acabou que não prosperou, não foi para frente. Mas qual era a minha preocupação ali? Com os trabalhadores. Que os trabalhadores dos Correios, numa privatização, fossem respeitados, fossem incorporados, porque a gente tem que pensar nas pessoas. Claro. Mas enquanto instituição, eu já não via sentido 2 anos atrás que os Correios permanecessem públicos. Por quê? Você já tinha naquela época uma dívida tremenda. O cobertor público é curto. Quando você decide colocar dinheiro numa estatal, você está tirando da segurança, das pensões, da aposentadoria, da educação e por aí vai. Então, dada aquela dívida dos Correios, do pé de meia, que dá tanta oportunidade, quando eu olhava para aquela dívida, eu falava, isso aqui não é sustentável. Eu não acho que é o melhor uso do recurso público. E tem uma crítica da gestão dos Correios que eles não se atualizaram mesmo. Mas eles não querem acabar o pessoal privatizar só para terem cargos nessas estatais, é isso? Muita gente, essa é a posição, é pelos cargos da estatal. E aí tem uma coisa, você sabe que eu estou sempre apanhando da esquerda e da direita, que é a pessoa ficar mais equilibrada, né? E eu sempre digo, privatizar ou não uma estatal não deveria ser dogmático. Eu não tenho uma posição de privatizar tudo e nem de estatizar tudo. Minha posição é, qual é o caso? Primeiro, vamos olhar a condição dessa empresa. Ela está dando lucro ou prejuízo? É isso. Outra coisa, essa empresa tem um monopólio? Porque se tem um monopólio, a gente tem que ter mais cuidado. Você fala de água, é um cano só. Se você errar, não vai ter competição. Energia elétrica, é uma rede só. A gente tem que ser mais cuidadoso. Quando você fala de petróleo, de gás, segurança nacional, tem que ser ainda mais cuidadoso. Mas quando a gente fala, por exemplo, de entrega, é um serviço que já tem várias empresas atuando. Me fala uma então, coisa. gente, é um pouquinho mais complexo do que na rede social. Essas estatais, elas pagam impostos? São modelos diferenciados, é bem complexo. Não paga, né? Tem algumas estatais Agora, não que pagam paga alguns imposto impostos. igual todas as privadas. Então, ainda tem prejuízo? Isso é incompetência total, né? Depende. A gente tem estatais que dão exemplo. A Petrobras é uma estatal que é reconhecida Mas também no ali é o mundo que você todo. acabou de falar, né? Sozinha, né? E também soberania Fica nacional. fácil, né? É uma no que petróleo em todo Total. lugar. Mas se perguntar assim, Tabata, você é a favor de privatizar a Petrobras? Eu diria não. Nos países mais capitalistas do mundo, não se privatiza a empresa de óleo e petróleo porque tem que dar é dinheiro, segurança. né? Resultado, e dá claro. dinheiro, dá muito lucro. Mas só para trazer exemplos de que tem estatal que vai bem, assim como tem privatização bem feita e privatização mal feita. Em São Paulo fizeram uma concessão... Me dá um exemplo de cada um. Vou dar um exemplo dentro de um setor. Em São Paulo, tiveram muitas concessões de linhas de trem da CPTM para várias empresas operarem. A gente tem linhas como a linha 4 amarela, que é uma linha nova super importante, que funciona, que o serviço é bom, o trem chega no horário, é super seguro. Agora, a gente tem outras linhas
que elas simplesmente não estão funcionando. O trem quebra, cortaram os funcionários de forma irresponsável, não trouxeram gente com conhecimento. E eu acho que eu trouxe um exemplo no mesmo setor para dizer, se me perguntarem, você é a favor ou contra? Eu vou falar, do jeito que fizeram as últimas, eu sou contra. Entendi. Para demitir quem tinha um conhecimento, cair a qualidade do serviço, sou contra. Deixa eu puxar o Papa para cá. Papa, você sempre bateu de frente com essa história aqui da energia, que ela tocou energia, que deram para os chineses lá, sei lá, coreano, e os caras simplesmente ignoraram que existe Ribeirão Preto, né? Eles penduram, hoje só para a saber, eles penduram até para pagar e para cobrar dos outros, né? Tem de graça, acesso de graça, as ruas não pagam nada e ainda eles não fazem nada. Aliás, nem um posto eles têm aqui, não tem nem diretor aqui, né? Como é que está isso? Então você vê... Chaim, sempre brigou por isso, né? Muito, e você vê essa questão. É contra ou a favor? Não, eu quero ver o caso. Quando o Brasil quebrou o monopólio da Petrobras na prospecção de petróleo, o Brasil quase tornou-se autossuficiente na produção de petróleo. Foi uma ação muito bem feita que foi feita. No caso da telecomunicação, você se lembra bem, aqui no estado de São Paulo, pagava-se $7.000. Tinha gente que vivia de aluguel de linha telefônica. A modelagem econômica que foi feita foi muito bem feita. Nessa época, que negócio de telefone, que era herança, né? Da telefone. Herança. Você dava o aparelho com herança, dava a linha. Não, e você colocava na declaração de imposto de renda, que você verdade. tinha uma linha telefônica. Linha telefônica tá hoje, ninguém mais usa, né? Não parece, eu não aparento a idade que eu tenho, mas eu tenho história, Chain, eu tenho estrada. Então eu sou desse tempo. Então são privatizações que foram bem feitas e atenderam o interesse da população. Os Correios não deveriam estar dando prejuízo. De maneira, isso é inaceitável. No caso da iluminação, uma privatização mal feita. Ribeirão Preto está desatendido. E isso é importante. Mesmo a CETEP, lembra? Telefônica, telefone. Além da questão que foi feita a privatização na época, foi um desastre, né? A CETEP, no caso, a segunda privatização, quando o Palocci abre o capital no começo, ele já vislumbrou que a competição no setor de telecomunicação, o Estado não daria conta, como não deu. O ministro Sérgio Mota, em 98, ele escreve na lei que 10 anos depois todo o contrato poderia ter sido revisado, só que ele foi tão bem feito que o presidente Lula não revisou nada, renovou nos termos em que estava. Entendi. Você fala da iluminação de Ribeirão Preto... É isso, foca na iluminação. Isso aqui é uma privatização mal feita. O que impacta isso? Além da economia, do bolso das pessoas... A iluminação é fator essencial para a segurança pública. Eles não pagam nada para a cidade, para usar nada e o dinheiro vai embora para a Coreia. O dinheiro vai embora. Esse é o problema. Precisa a Câmara de Vereadores olhar para isso e promover, não sei se uma CPI ou no mínimo convocar essa empresa junto com o atual prefeito para prestar contas. Você tentou, né? Nós já batemos muito isso aqui no programa, né? Mas agora está precisando, porque está muito ruim, não resolve, né, Chain? O que a gente fazia na época era chamar essa empresa para dizer o que está acontecendo. Mas chamar quem? Não tem um representante aqui? Mas tem prefeito, o prefeito tem que chamar, mas tudo bem, estou dizendo que eles não têm nenhum posto aqui, nada, nenhum funcionário aqui. Eles isso é porque a modelagem econômica foi mal feita, é o que eu estou dizendo. Você é contra ou a favor da privatização? Depende, qual que é o caso, que situação que está, qual é a modelagem econômica financeira, como vai ser a governança, quem vai fiscalizar. Isso aí foi muito mal feito. Tá, vamos lá, estamos em semana, amanhã, nós estamos gravando hoje, é sábado, amanhã tem Enem, não é? Quem participa do Enem, ele aumenta o benefício do pé de meia? Tem isso? Explica um pouquinho para os alunos que estão fazendo o Enem. Qual que é o objetivo do pé de meia? São 4 milhões de jovens do ensino médio público, alunos de baixa renda, que estão recebendo hoje uma poupança desde que eles apostem na educação. Então, aquele aluno que tem uma frequência muito alta, a gente está falando aqui de 90%, ele recebe R$200 por mês para ele poder ajudar em casa, comprar um material escolar, mas o mais importante é que a poupança dele vai crescendo conforme ele cresce nos estudos. Então, para cada ano que o aluno termina do ensino médio, R$1.000 são depositados, ele não pode tocar nesse dinheiro, R$1.000, mil. Se ele faz o Enem, os 2 dias, completa a prova, R$200 de bônus. Resultado, a gente vai ver amanhã. Mas no ano passado, a gente bateu o recorde da história do Brasil de mais alunos fazendo vestibular. O que mostra que o pé de meia é um investimento bem feito. Quando eu desenhei o pé de meia, eu olhei experiências no mundo todo, Chain. No mundo todo. Eu olhei para a Europa, eu olhei para a Ásia, para ver qual é a forma mais efetiva
de você incentivar o estudo e reduzir a evasão escolar. E eu encontrei vários modelos de poupança em ensino médio, que você fala, ó, se você se dedicar, se você for até o final, vai ter uma poupança para você pagar uma faculdade, para você fazer um cursinho, para você fazer um técnico, para você abrir um pequeno negócio. É um estímulo para o começo da carreira. Otávio, você sempre foi, sua trajetória sempre foi educação, né? Sim. Desde que começou a educação, depois de 6 anos na Câmara, o que mais te... Fala o que é que você conseguiu, dentro da educação, você conseguiu trazer, porque olha só, vamos pegar um exemplo, você como deputada federal pode olhar isso com carinho, não sei se é verdade ou não, quem criou o ProUni foi o Haddad, na época dele, como ministro da Educação. E estão falando em fazer cortar o ProUni. Não sei se você está sabendo, nesses cortes que estão tendo aí, passou por você ou não, eles falam em cortar esse benefício do ProUni. É uma coisa meio esquisita, esse né? debate não está no Congresso. Tá sim, acho que tem estão lá, não sei se estão no debate. Não está de forma séria. Tem poucas pessoas que defendem, mas a maioria é contra isso. Então, porque é um absurdo, né? O ProUni foi feito para que aquele aluno que não tem condições de pagar uma faculdade, ele tenha um ProUni. Tem acesso. Tá. E a escola, a faculdade que desse isso, poderia ter um benefício do imposto de renda. Diz que até da PAI estão querendo cortar um percentual, é verdade isso? A discussão da PAI é outra. Foram feitos 2 decretos do MEC que falam de educação inclusiva, mas desconsideraram o trabalho das APAIs. Inclusive, eu estou enviando um questionamento para o Ministério da Educação, porque quando a gente fala de educação inclusiva, a gente tem que dar acesso a todos. O aluno que pode estar numa classe regular, ele deve estar numa classe regular. Isso é inclusão. Mas o aluno que não pode estar numa classe regular, que precisa de muito suporte, ele precisa então, da educação especial. Vamos pegar esse gancho aí. Boa. O problema é quando você coloca esse aluno, não vou dizer na privada, que você cobra, dá um jeito, na pública, não é? Tem que colocar uma pessoa junto, não é um cuidador, é esse o nome? Tem nomes diferentes, mas a gente fala, aqui em São Paulo a gente chama de acompanhante terapêutico, por exemplo. Acompanhante terapêutico. Quem é que paga essa conta? Tem um problema que é anterior, que é o quê? A gente, hoje, aos trancos e barrancos, está olhando para a questão da inclusão, que não dá para você ignorar essas crianças, essas mães, que geralmente são as mães que ficam, essas famílias. Só que o Estado brasileiro não se organizou para fazer essa inclusão. Então, como que é? A família que tem mais acesso recorre ao judiciário, consegue uma decisão judicial e consegue ali a terapia, o medicamento, a inclusão do seu filho. E as outras famílias que não têm esse conhecimento, esse recurso, ficam sem nada. Mas explica para essas famílias que elas podem fazer. Com certeza. O que a gente vem... Eu estou hoje como presidente da comissão que está fazendo o Plano Nacional de Educação para o Brasil. São as metas para os próximos 10 anos da educação brasileira. E a gente tem um capítulo inteiro voltado para a inclusão. A primeira coisa, gente, é medir. Chain é um grande gestor. O que você não mede, você não conhece, você não melhora. O que a gente está fazendo, Chain? A gente criou um sistema de governança para o PNE. A cada 2 anos, isso nunca aconteceu no Brasil, a cada 2 anos, a gente vai olhar para mais de 50 indicadores e vai tirar uma foto para cada cidade brasileira, para cada estado e para a federação. Então, a população vai saber como o seu município está a cada 2 anos em cada uma de mais de 50 metas. E algumas dessas metas voltadas para a inclusão. Aí, só para amarrar essa história, e diante dessa fotografia que a gente vai tirar, a cada 2 anos, todo prefeito e prefeita, governador e presidente da República vai ter que prestar contas sobre o trabalho que fez ou não fez para a educação. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Com a inteligência artificial, isso você vai conseguir detectar bem rápido, né? E a gente vai conseguir medir as coisas. Então, voltando para a questão da inclusão, a gente teve o cuidado de colocar ali metas específicas para eu ter esse diagrama, para ter essa fotografia, como cada município brasileiro está na meta de incluir plenamente todas as crianças, de garantir... Está muito mal. Vamos voltar na PAI. Mas a gente tem que jogar essa luz. Mas eu quero entender a PAI. Vai ter essa história de corte desses benefícios para a PAI? É porque não foi um corte de benefício. O que aconteceu foi... Aí eu ia chegar nesse ponto. Uma outra coisa que a gente coloca no Plano Nacional de Educação é você ter uma política nacional de inclusão, que é o quê? É você dizer para o prefeito e para o governador como é que faz a educação inclusiva. Hoje... Cada um faz de um jeito, cada um faz o que pode.
É um profissional por aluno? Em alguns casos, sim. Em outros, não. É um suporte que você dá pedagógico? É um suporte que você dá para aquele aluno se locomover? A gente não tem nenhuma diretriz sobre isso, Chaim. Não tem uma uniformização para a mãe saber o que ela pode pedir para a escola. Deixa eu pegar de novo esse teu gancho. Vai. A gente está tendo um problema numa das escolas porque o aluno está entrando, porque as crianças, uma menina não quer ser amiga da outra porque ela está com inclusão e tem uma pessoa que cuida dela, porque ninguém quer ser amiga dela naquela sala. São 2, 3. Como é que você consegue fazer, que você está acabando de falar, não seria de se pensar que esses alunos, não é excluir, não é para eles podem conviver no dia a dia, não sei o quê, dentro dos seus amigos, mas na hora de estudo, não é muito mais salutar, que não é que se tenha uma sala para aquilo, mas aqueles que têm realmente, em vez de colocar um para cada um, ter profissionais, 3, 4, 5, cuidando da sala, aí viabiliza, um para cada um, é muito difícil. Mas fica aqui comigo até o final. Hoje, a gente está colocando como responsabilidade das escolas resolverem esse problema complexo. Está errado. Eu não posso exigir que 5.000 municípios e dezenas de milhares de escolas resolvam esse problema. A gente tem que ter uma diretriz nacional, porque senão tem escola que faz muito e tem gente que ainda acha que é pouco, tem escola que não faz nada, não é a escola que tem que resolver essas questões. Faz por obrigação, tem que ter uma diretriz. Vezes, tá? Porque é lei. E aí, qual que é a provocação que eu faço? Nem ao céu, nem ao mar, nem um extremo para a esquerda, nem um extremo para a direita. Da mesma forma que a gente precisa garantir a inclusão do aluno que pode estar ali na sala regular, a gente não pode ignorar aquele aluno que precisa de um suporte tão alto que ele não consegue estar na sala regular. As duas realidades existem. Então, tem gente que fica falando contra a PAI porque não conhece o trabalho da PAI. Tem aluno, de novo, eu sou defensora da inclusão. Se aquele aluno pode estar na classe regular, é lá que ele tem que estar. Mas o aluno que não pode, ele depende de uma escola especializada. Ele depende de uma PAI. Não estamos falando bem de APAI só, tá? Estou dizendo... De tudo. Hoje tudo TDAH, todo mundo está com TDAH, todo mundo, isso aqui está isso. Quando, na verdade, o que o pessoal não entende é que esses jovens de hoje não são igual de ontem, né, papo? Tem porque isso aquele também. aluno achar que aquele que chegava, o professor entrar na sala, todo mundo levantar, ficar quieto, isso não existe mais, gente. Pelo amor de Deus, o aluno hoje em dia que vive num mundo que tem inteligência artificial, que vive num mundo que tem excesso de informação, de tudo que é canto, esse aluno não aguenta mais ficar aquelas aulas chatas, aquele professor chato, que não traz nada diferente para falar a linguagem do aluno, aí fala, não, esse aluno tem TDAH, às vezes não é isso, é um bom aluno, às vezes o aluno é tanto excesso de informação que ele se perturba. Aí coloca um aluno desse como problemático, um aluno que tem inclusive. Concordo. Então, como resolver isso, Tava? Você que é defensora da educação. O nosso Brasil tem alguns problemas. Um dos maiores é não se planejar. A gente sai fazendo as coisas. A gente não se planeja, a gente não faz conta, a gente não faz as coisas de forma gradual, de forma sustentável. O que é esse PNE, esse Plano Nacional de Educação? É dizer, tem um mapa aqui. É aqui que a gente tem que estar daqui 2 anos, daqui 4, daqui 6, daqui 8, daqui 10. É esse o recurso que a gente vai ter. É assim que a gente vai fazer. E a gente vai medir para saber se a gente está avançando ou não. E eu acho que a área da inclusão é uma das que mais precisam de planejamento. Porque, de novo, não é o diretor da escola, não é o professor que vai determinar, porque não tem formação para isso. Se precisa de um profissional exclusivo ou não. Se o melhor é no contrato. Tem que ter uma diretriz, tem que ouvir especialistas, tem que fazer esse negócio organizado. Mas o Brasil não se organiza. E deixa de atender as pessoas com o PNE, com esse monitoramento e com essa fiscalização e responsabilização, porque também tem muito gestor, prefeito que não está olhando para isso. Acho que a gente vai conseguir avançar. PNE é Programa Nacional de Educação. É o Plano Nacional de Educação. Aqui, você é pré-candidato a deputado estadual, tá? Aqui no estado, você já deu uma pensada, você viu? Você vai seguir o que a Tabata faz no federal para trazer para o estadual? Como é que você enxerga isso? Sem dúvida, Chaim. Educação tem que ser tratado como ciência e não como palpite. O fato de termos uma diretriz nacional do Plano Nacional de Educação, você vê que a Lei de Diretrizes e Bases, ela é de 95 e até hoje ela não foi plenamente regulamentada. O plano, ele vem cuidar disso, para que o Brasil volte a ter uma diretriz com planejamento. É evidente que, sendo uma diretriz nacional, o Estado de São Paulo terá que ter esses princípios em lei.
para que, de novo, não fique uma questão de palpite, não fique uma questão de um diretor, de um prefeito querer fazer ou não. A gente vê prefeito nomeando secretário de educação, que a gente pergunta para quem conhece, nunca ouviu falar em quem realmente conhece educação. Agora, com esse Plano Nacional de Educação, felizmente a Tabata presidindo essa comissão, nós vamos ter essa diretriz nacional que vai impactar para todo mundo. Eu sou o autor da política municipal de primeira infância e a primeira infância dialoga com a cidade inteira. Aliás, agradecendo mais uma vez publicamente a Fundação Alana por ter cooperado tecnicamente conosco nessa construção. Já começou a campanha já? Isso eu já Ainda fiz não. quando eu era vereador. Isso ele fez como Bom, vereador. agora você presenciou em loco. Por que eu quero te mandar a Juliana? Você viu o que ela fez? Veio aqui me pôr água, me jogou tudo, água em mim. Eu tudo. sei que é só discurso, porque Leva, se eu tentar pelo levar ela amor para de trabalhar Deus. comigo, você não vai Leva deixar. para Brasília, pelo amor de Deus. Isso é um legado, Chay, das 42 leis Vem que cá. sancionadas em Ribeirão, uma delas é a política municipal da primeira infância. Muito bem. Você é jovem mulher, o que te cria esse problema na política? Você consegue conviver com isso? Há um preconceito? Como é que está isso depois de tanto tempo? Eu ia dizer que requer muita paciência e muito tá casca grossa, porque eu ouço muita abobrinha naquela Ainda? cidade, viu? Um pouco menos, porque as pessoas hoje Mas têm impõe mais... barreira ainda, é isso? Impõe, especialmente quando você começa. Eu cheguei em Brasília sem padrinho político, tenho muito orgulho da minha origem, nasci em uma família muito pobre, na periferia de São Paulo, e muita gente não entendia. Eu ouvia, esse é o Amaral, é de alguma família importante? Aí eu falava, veja, minha mãe vem de Açu, na Bahia, tem 26 irmãos, família Quantos grandiosa, irmãos? 26 irmãos. Eita! Mas peraí, você? Não, eu tenho minha mãe é a sua mais nova, minha mãe, 26. Mas de onde que ela veio? Da Bahia, Ela e nunca, Açu. seu pai nunca, o pai nunca viu Ele era TV, né? vaqueiro. Sério? Aham, Então parava Eu prefiro direto. não pensar sobre isso, dado que é meu avô. Não, mas vem cá, 26. 27 filhos. E aí? E aí eu sempre brincava, eu falava, é importante pra mim, pra você não. E você tem muito de se provar. Como eu cheguei sem padrinho político, caminhando com as próprias pernas, eu via que essa independência que eu tenho de pensar com a minha cabeça, de não bater continência pra ninguém, isso incomoda muito. E se fosse só o incomodar, tudo bem. Mas aí vem os assédios, vem os ataques, o que eu já fui ameaçada de morte, o que eu recebo de mensagem pornográfica. Assédio moral, né? Moral, xingamento e ameaça de estupro. Eu já recebi É mesmo? carta. Chaim, eu já tive que andar com escolta. Por ação da polícia, com carro blindado. Já recebi ameaça impressa na minha casa. Minha mãe já foi ameaçada. Não é brincadeira você ter coragem de denunciar as coisas erradas, mas Deus está comigo, me protege e vamos para frente. Mas só para dizer que sim, tem diferenças, você é mulher. As pessoas, você tem que ser muito melhor para ser levada a sério. Você é muito mais questionada. Mas isso gritando, mas tem uma fazendo, o que é? Não. Como é que você se impõe? Eu vou ser bem zero modesta, com trabalho. Quem é o deputado federal que tem mais de 20 projetos que viraram lei? Me diga um. Você? Quem é o deputado federal? Você? Eu tenho. Então tem uma... Para mulher, quem é mulher vai me entender. A gente tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta da casa, tem que dar conta do trabalho, dar conta do estudo, dar conta do filho. De casa, quando é e que tem vai que sair entregar. esse casamento desse? Aí você pode perguntar para o meu digníssimo, Tá difícil. que está me enrolando já há tantos Coitado, anos. agora ele sai candidato a governador também, né? Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Pela educação, eu já sei que você circula muito. Agora tem COP30, né? Você também está atuando junto a essa área, não é? E que é importante. Você defende transição ecológica. Você tá, como é que está isso? Como é que você está enxergando isso daí? Como é que você acha que vai ser levado a sério mesmo? Isso é uma coisa que você ontem, hoje aqui na região, foi um caos aí. Foi. Quer dizer, será que ninguém está percebendo? Como é que você está? O que você pode fazer? Chaim, eu faço parte da bancada ambientalista lá da Câmara e eu lidero um debate muito específico, que é o debate urbano. Porque tem muita gente que ainda pensa a questão ambiental apenas pensando na floresta amazônica. E a gente que vive em grandes centros urbanos sabe que não, que impacta aqui. São as chuvas intensas, é o deslizamento, é a onda de calor, é a seca que castiga a agricultura, é tudo isso que a gente viveu no Brasil. E eu estou há alguns anos tentando aprovar um projeto. Infelizmente, eu só consegui depois da tragédia do Rio Grande do Sul, porque parece que o povo tem que ver uma tragédia
para conseguir entender que esse assunto é sério. E vocês já viram que eu adoro planejamento, gestão, porque eu acho que falta muito disso ao Brasil. Fez um curso bacana nisso em Harvard, né? Sou formada em governo e fui me especializando em gestão. Acho que isso faz muito bem ao Brasil e precisa de muito mais. Qual que é a nossa lei? Ela coloca que toda cidade brasileira tem que ter um plano para lidar com desastres. Tem que ter um plano para lidar com as mudanças do clima. Vai chover demais? Como é que a prefeitura se prepara? Como é que ela lida no dia? Como é que ela cuida das pessoas? Quem tem agricultura forte, como é que você pode proteger seus agricultores se a gente sabe que o tempo vai ficar muito mais instável? É com planejamento. Não adianta vir uma tragédia e você querer começar a pensar. Tem que pensar, tem que investir, tem que se organizar antes daquilo acontecer. Conseguimos aprovar essa lei e agora o Ministério, sob a liderança da Marina Silva, tem 2 programas. A Marina Silva tem mesmo essa força que ela acha que tem. Eu estou sentindo que ali ela é atropelada. Tem uma coisa, né, que eu acho que é muito simbólico dela. Ela acabou de bater um recorde. Foi a 3ª menor taxa de desmatamento da nossa história. Ela tem entrega. Quando ela está no governo, você vê que o mundo abre as portas para a gente. Não é à toa que a gente está conseguindo... É melhor estar no governo que ficar fora só criticando. Sim, é isso. Né? Infelizmente, ela não recebe o respeito que ela merece pelo Congresso. E muitas vezes nem pelo governo. Ela foi ofendida uma vez numa... Diversas vezes. Naquela vez que ela foi, eu não me recordo, não teve um Não, caso? toda vez que ela foi vai, depor um senador, foi E eu acho que isso vem de uma foi, síndrome de vira-lata que o Brasil tem. Porque que você é síndrome vê... de vira-lata? É a gente... Quem é elogiado lá fora é atacado aqui dentro. Repara bem. Se a gente tem uma figura... Para mim é não reconhecer as pessoas que têm sucesso. A gente tem preconceito com sucesso no Brasil, tem preconceito com dinheiro no Brasil. E eu falo isso porque a Marina Silva é conhecida no mundo todo. O mundo todo a respeita. A gente teve agora o tarifaço do Trump. A gente sofreu muito aqui em São Paulo. O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin conseguiu abrir vários mercados. Por quê? Porque o Brasil está respeitado, porque a Marina Silva é respeitada, ela entrega. Quando ela está no governo, cai o desmatamento, aumenta a fiscalização. E aí vocês vão perguntar, mas Tabata, por que ela é tão não respeitada, para não usar outra palavra? Eu acho que vem desse país que ainda não consegue valorizar quem tem sucesso. Os jovens, que você é jovem, né, meus netos, né, seus futuros filhos, né, espero que o João, maneira, meu, vamos embora. Tem os filhos, o que eles podem esperar? Você acha que isso que está acontecendo em Belém vai trazer alguma esperança para eles? Eu espero que sim. Para a gente nós já, né? Eu espero que há tempo de todos nós. Essa COP... Papa também? Papa também, que é um homem jovem. Tá, eu queria que ele falasse um pouquinho. Só vou jogar aqui o gancho. Mas fecha só isso aqui. Eu vou fechar. Está acontecendo a Conferência do Clima, lá em Belém. É o maior evento global sobre esse tema. Essa COP recebeu o apelido de COP da implementação. Que é o quê? Conversamos demais, tem acordo demais, tem meta demais, a gente não está saindo do lugar. Como é que implementa isso tudo? Se a gente não implementar nessa geração, acabou a história. Então, mas com o Trump agora, como é que faz? Vai ter que ser com ou sem Trump. A gente não tem opção. Acho que essa é isso que a gente tem que entender. Não estamos com essa moral toda? O Brasil? Com relação ao Trump? Porque eu estava olhando hoje, eles já voltaram, aqueles velhos arcaicos vão voltar a ter energia, que eles já estão implantando energia nuclear de novo. Veja, né? o Trump... Fora jogar carvão. Eu não sei se ele acredita nisso, se é para ganhar dinheiro, se é marketing, mas ele, enfim, parece que não enxerga o que está acontecendo. Os maiores centros onde cuidam de toda essa parte, como é que chama? Onde eles colocam todos os computadores? Data Center. Eu estou todo lá no Vale do Silício. Você conhece lá? Sim. Vocês têm noção o quanto de energia vai acontecer daqui para frente com essa inteligência artificial? Você tem essa noção? Olha que música bonita. Oi. Você tem noção do que vai acontecer com isso? A loucura que é. Hoje que ainda não é, vai precisar de muita energia, principalmente lá, não é? Nós temos que começar a ter essa consciência. O povo tem que ter essa consciência. Vai precisar de muita energia. Essa inteligência artificial, um computador, ele às vezes assume muito mais energia que não sei quantos, uma cidade pequena, não é isso? Perfeito. Então, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Aí é o que eu falo que vai ser com ou sem o Trump. Por quê?
Obviamente que a postura dos Estados Unidos atrapalha esse movimento global de proteção ambiental. É claro que atrapalha, eu sei disso. Agora, a gente tem a opção de sentar, cruzar o braço e falar, olha, tá ruim o cenário, vamos esperar. Não dá para esperar. Olha o alerta que a gente recebeu aqui, as mortes que a gente teve no Paraná nessa noite. Não dá para esperar. E o Brasil não é um país qualquer quando o assunto é ambiental. Não é só porque a gente tem a Amazônia. O Brasil tem uma das matrizes energéticas, né? Maior floresta tropical, exatamente, chamada de pulmão do mundo, que nem sempre é uma definição certa, mas ajuda o povo a entender a importância da Amazônia. Mas o mais importante aqui, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. Não dá para ter o debate de inteligência artificial, de data center, sem envolver o Brasil na história. Não dá para pensar SAF, combustível do futuro, sem pensar na biomassa brasileira. A gente está bem posicionado para liderar esse debate e está na hora de a gente aproveitar essa oportunidade para, sim, proteger o meio ambiente, mas também trazer investimento, trazer emprego para cá e a gente crescer de um jeito sustentável. E você acha que o presidente Lula está conseguindo dar essa segurança? Ele está atuando como deveria nesse segmento? Ele está lá em... Como é que você enxerga isso? É muito importante olhar a dupla, Lula e Marina Silva, porque ela realmente é muito respeitada no mundo todo nessa questão. Não é à toa que o Belém foi escolhido para ter a COP. E tanto o presidente quanto a ministra estão muito focados na questão da implementação. De novo, já vimos os números, já fizemos os alertas. O que é que a gente vai fazer para tentar reduzir o impacto? Pois é. Então vamos no Papa. Vamos. Diga aí, Papa. Porque esse tema é a vida dele também. Vamos ver. Concordo plenamente com a Tabata, a Marina, de novo no governo, como ela fez em 2003 até o final de 2008. A taxa de desmatamento, ela cai. Você vê a presidência do Rodrigo Agostinho, que foi prefeito aqui de Bauru e agora está presidindo o IBAMA, fazendo a lei funcionar, fazendo por satélite quem é grileiro, quem está invadindo propriedade que não deveria estar invadindo, mas... Detalhe, muitas vezes é o PCC, é o crime organizado que está fazendo essa grilagem. E por trabalho de inteligência artificial, usando o satélite, ele está conseguindo ir na veia, no foco onde há o problema. Essa força-tarefa que a Marina organizou novamente, os pátios do Exército para colocar madeira ilegal apreendida. Você tem o DETER. O DETER é um sistema criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que pega o desmatamento, o incêndio, na hora, porque havia o PRODES. O PRODES era um dado anual, não dava tempo de pegar quando o incêndio é na hora. Hoje tem equipamento isso. Essa força-tarefa, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, juntando com o Ministério da Aeronáutica, porque tem orçamento, tem aeronave para ir, e nessas forças-tarefas que vai Polícia Federal, Ministério Público Federal, não podia ter outro resultado senão esse que nós estamos conferindo agora, que é o desmatamento caindo. E o mais legal, cair desmatamento é bom para o agro, que consegue abrir mais mercado lá fora. Agora, nós somos uma potência agrícola porque somos uma potência hídrica. E nós vivemos os rios voadores que vêm da Amazônia trazer esse regime de chuvas maravilhoso aqui para a região sudeste. Então, quando a gente fala, eu até vou aproveitar, Chaim, do segmento ogro do agro, é aquele pessoal que joga a gente laranja no Pantanal para poder plantar. O que isso tem a ver com o agronegócio da nossa região, que pesquisa, que tem a Embrapa de tecnologia, que tem o Superaparque aqui desenvolvendo tecnologia? Nós não precisamos desmatar para plantar. Nós temos tecnologia de produtividade de semente. O Brasil tem 80 milhões de hectares de terra terra ociosa que está degradada e pode ser regenerada. Nós não precisamos desmatar, nós não podemos ficar de braço cruzado. Legal. Então vamos voltar aqui. Você tem defendido maior transparência no uso do recurso público, né? E nas emendas parlamentares. Primeiro, isso é uma pauta tão sensível Por que ela é tão sensível? E engatando aqui, como é que a população pode reconquistar a confiança nos parlamentares nesse sentido? Percebe? Você bate aqui, você tem todo mundo contra. E todo mundo está percebendo, todo mundo está enxergando o que está acontecendo. Como é que você enxerga isso? Emendas parlamentares, para quem está nos acompanhando e não sabe o que é, nada mais é do que o imposto que a gente paga em tudo no nosso dia a dia. Esse imposto, uma parte vai para o governo federal e uma parte desse recurso são os deputados federais, os senadores e os deputados estaduais, quando a gente fala do recurso estadual, que decidem como vai ser utilizado. Quanto é que vai para o hospital, para aquela Santa Casa, quanto que vai para aquele projeto de educação da prefeitura, quanto que vai para aquela ONG.
como é que chama isso? Emenda parlamentar. São as emendas Mas e essa parlamentares. história de que você não pode saber, como é que chama? Orçamento secreto. E o que é esse Eu orçamento expliquei secreto? o que era Explica também isso o que é isso, os para dois. explicar agora onde entra a corrupção. Então vai. Começaram a não só aumentar absurdamente o volume de emendas parlamentares, hoje são 50 bilhões, é muito dinheiro, que o parlamentar decide como vai ser utilizado, chovendo denúncia de corrupção, de que o parlamentar coloca na prefeitura do amigo, embolsa 50%. 50 já? Tá ficando Tem pesado, denúncia hein? que está falando... Não Cara, poderia ter antes um era 10, centavo, 20%, mas não poderia né? ter um centavo. 50? Nossa Senhora. Isso é o nosso dinheiro sendo desviado pela corrupção. Não foi suficiente criar um orçamento secreto, que é o quê? Você não sabe quem é o parlamentar que indicou, onde é que ele colocou e não tem nenhuma prestação de Não, contas. peraí, não tem prestação de contas secreto? Agora, o STF está apertando, por isso que o Congresso está falando mal do STF, em parte tem a ver com isso. O STF está apertando a fiscalização e colocando regras para a Câmara. Só que até pouco tempo atrás não tinha nada. Volta um pouquinho. Então, Diga. Você pode ser dado para você uma verba, você manda para quem você quiser, não precisa falar que é você e ninguém sabe para onde foi, então tem que ter uma prestação de conta. Veja, concordo. O que eu fiz? Entrei com uma ação no STF, dizendo isso Você aqui, que entrou eu com essa entrei, ação. eu e vários parlamentares. Isso aqui é uma ilegalidade, vocês precisam fazer algo a respeito. Foi aí que o Flávio Dini, especialmente, começou a investigação, tem vários parlamentares sendo investigados, começou a falar, gente, isso aqui não pode. Tem que dizer quem está mandando, tem que ter prestação de contas. E aí começou toda essa briga do Congresso contra o STF, veio a PEC da blindagem, que é a PEC da bandidagem, para dizer, mas o STF interfere muito no nosso trabalho. Alguém tem que investigar a corrupção nesse país, alguém tem que enfrentar. Então, para além disso, para além dessa investigação, eu tenho um projeto de lei para cortar radicalmente as emendas parlamentares. Elas são um volume muito Mas não alto. vai passar, né? Nesse Hoje meio, não. Só se for pelo STF. Mas veja, todo mundo esses dizia... parlamentares de hoje entrou Mas posso- cada coisa que Mas entrou posso dizer também. uma coisa? Esses 4 anos atrás, hein? Pelo amor de PEC da Deus, né? bandidagem. Eu fui uma das poucas que votou contra no nosso estado. A população foi para a rua. Na semana seguinte, todos os senadores santos votaram para enterrar a PEC. Se a gente mobiliza a população, então tem presta atenção. como. Vocês viram o que a Tava está dizendo? Todo mundo foi contra, foi povo na rua. Povo na Conclusão, rua, povo é na teu rua. voto que define, é você ir gritar. Porque o que ela disse é o seguinte, teu dinheiro, teu imposto que você paga, que poderia estar sendo usado para educação, para todas essas motivações, para o meio ambiente, tudo, que está indo para um local que ninguém sabe, onde vai. E o pior, que eu estou abismado, 50%. As Quer dizer, denúncias dizem isso. mas então, gente, é muito louco isso daí, é uma coisa que... E eu posso Presta dar... atenção no nome, Chain. Orçamento secreto. Secreto. Não, onde tem cabimento isso? Um troço Não, chamado mas eu orçamento acho que secreto. mais que o orçamento secreto, essa PEC da bandidagem aí, eu acho que o fim do mundo. Não, foi o fim da Foi para picada. proteger o roubo, né? E aí, Pois é. vou fazer só um merchan, porque dado que tem tanta coisa errada, a gente vai na direção oposta para mostrar que dá para ser diferente. E eu trabalho com edital de emendas. Então, eu não quero saber o partido da pessoa, eu não quero saber nada. Se gosta de mim, se não gosta, eu quero saber se o projeto é bom. As pessoas mandam os projetos, tem uma avaliação técnica de impacto e, na sequência, uma votação popular e é o povo que decide. Foi assim que a gente destinou já 2 milhões de reais aqui para Ribeirão Preto, para projetos belíssimos de saúde, projetos para pessoas que têm uma dependência química, para recuperação, projeto na educação, projeto para a saúde da mulher, para enfrentar problemas que não são falados, como de hemorragia. E eu estou com o edital aberto nesse momento e eu espero receber muitos projetos de Ribeirão e de toda a região. Tem como mandar uma verba de proteção contra Juliana Assessores? Não tem. Esse daí não, mas se você reclamar muito, eu vou fazer uma oferta para ele Pode trabalhar levar, lá comigo pode. em Brasília. Vem cá agora pra gente, estamos já 5 pontos, passou rápido, hein? Já está quase Pois no final é. do programa. Me conta aí, você também fala, hein? Meu Deus do céu. Você também não me fala. deixou falar, Ju. Ela não deixou falar um minuto. Vamos trazer ela para fazer o programa na TV? É boa? É puxar saco? Vai? Só porque falou que vai te levar, né? Tá bom. Mas voltamos aqui. Quais são suas prioridades legislativas daqui para frente? O que você pensa em fazer? O que é que nós deixamos de tocar aqui? Que se eu for tocar tudo que ela colocou, Aí lascou-se. qual que é a sua prioridade?
Eu tenho 2 projetos que só falta votar no Senado. Como a gente explicou, já foram aprovados na Câmara, estão no Senado. Um deles é o Pix Pensão. O que é isso aí? Mãe que deveria estar recebendo a pensão alimentícia, mãe solo, teve a determinação do juiz e muitos homens fazem vários subterfúgios para não pagar a pensão alimentícia. Como se aquele dinheiro fosse da mãe, aquele dinheiro é da criança. E é um projeto simples, é uma solução tecnológica, igual tem um desconto em folha. Como é que seria? Tem a determinação do juiz, não importa o dinheiro, que a conta que o homem tem o dinheiro, o pai, todo mês, no mesmo dia e horário, sai certinho, como se fosse um desconto. Pix Pensão. Então, é um projeto que tem PP, muito apoio das mulheres, porque tem muita mãe sola nesse país que não está recebendo esse apoio que é justo. E o outro? Licença paternidade. Acabamos de aprovar na Câmara, no Brasil é 5 dias, é menor do que o carnaval, é ridículo. Tem muita mãe que ainda está no hospital. A gente tem 1/4 das mulheres com depressão pós-parto no Brasil, não é brincadeira ter um filho. E a gente está ampliando com responsabilidade. Hoje, quem paga a licença paternidade é a empresa, vai passar a ser o governo, a gente também não pode onerar, especialmente os pequenos empreendedores. É importante, você que está me assistindo aqui, ter racionalidade na conversa. A empresa paga até um tempo, depois tem que ser... Quando aumentar, é o governo que vai pagar e a gente aumenta aos pouquinhos. Então, vai ampliar para 10 dias em 2027, 15 dias no ano seguinte, 20 dias. Todo mundo vai querer casar assim, né? E ter filho, né? Queria eu, porque no nosso Brasil a gente vai perder 50 milhões de jovens e crianças nos próximos anos, Como viu? assim? Curva demográfica para baixo, cada vez menos então, gente querendo ligar ter filho. Eu vou voltar, fazer 26 filhos, né? Pois é, então, a gente brinca, isso vai ser um problemão pra gente. 26 também não precisava exagerar. Aí ele deu uma exageradazinha. Mas só para dizer, licença paternidade vai ser muito importante para as mães, para os pais, para as crianças, primeira infância, tá no Senado. E aí, se eu for falar de todos os meus projetos, Não, eu queria saber qual a sua prioridade mesmo. Agora esses dois. Esses dois é o que está no Senado, que eu preciso cuidar lá no Senado. Na Câmara, Plano Nacional de Educação, vai começar a votação semana que vem, e eu tenho um conjunto de projetos de corte de gastos. Eu estou muito preocupada com a trajetória de gastos e dívida pública do Brasil. E aí eu tenho projetos ousados, difíceis de articular, mas que olham para a questão de super salários, penduricalho na elite do serviço público. Tá perfeito. Isso é uma nojeira. Tem que tirar isso, a gente tem que cortar também gente, um pouquinho do outro lado. Que é jogar, aumentar imposto. O prêmio dele é uma aposentadoria compulsória no Brasil. Tem gente, né, que recebe reembolso de iPhone, cadeira gamer, quando o servidor da base não recebe quase nada. Então, o que é isso aí? Não entendi. São Paulo inventou uma coisa que o procurador pode pedir reembolso se ele comprar uma cadeira gamer, uma cadeira tecnológica e se ele comprar um iPhone, pago pelo nosso dinheiro. Assim? Eu entrei na justiça e eu perdi. Lógico que vai perder, isso é para eles, né? Exato. Então o caso não é só também esse corporativismo, não é só os deputados, também tem na justiça. Tem no judiciário, tem tudo. Então, bem. É um conjunto de projetos que eu apresentei, de corte de gastos. Agora, qual é a chance elite. de você ter sucesso nisso, Tabata? Olha, tem projeto muito difícil que eu já aprovei, viu? Depende da mobilização política. Eu nunca consegui aprovar um projeto meu do dia para a noite. Eu levo, em média, de 2 a 4 anos. Eu que sou agoniada, acho muito tempo. 2 a 4 anos? Lógico que é muito tempo. É muito tempo. Aí já muda. Mas é o tempo tudo, que eu preciso para explicar para as pessoas, para trazer apoio de fora para dentro. E nessa já foram mais de 20 projetos. De fora para dentro é só botar o povo na rua, não é isso? Povo na rua. É isso que Pressão, abaixo assinado, funciona. Papa, muito obrigado aí por você estar aqui. Hoje realmente você falou pouco, que é raro, né? Que você não pode falar também. A gente deixou ele falar, Chain? PSB, lógico que não. Claro PSB, que não. porque se eu deixar, eu estou perdido. Aliás, tua mãe reclamou hoje, né? Que não deixa você falou, né? Ela estava com você. Muito obrigado pela tua presença, viu? Eu que agradeço, Chain, a oportunidade de estar aqui na Tati com a Tabata Amaral. Olha aí, gente, esse ditado que dizem que político é tudo igual, tá vendo como não é? E eu dou uma dica para você aqui com 16 anos de política. Olha o rastro, o ser humano deixa rastro. Olha o rastro e você não erra muito o rumo que a pessoa vai tomar. Quem precisa de torcida é time. O político tem que ser acompanhado, a população tem que estar atenta, até para dar força para a gente, quando a gente tem que enfrentar esses corporativismos e fazer avançar pautas que interessam a população e não a meia dúzia que está no andar de cima. Obrigado, Chain. Obrigado. Muito obrigado, Tauto. Muito obrigado pela tua presença. Muito Parabéns, obrigada. Eu sou teu fã faz muito tempo, não é? E torcendo para que o João
Aproveito logo, senão já ele perde, não é? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado Pobre pela João, tua tá lá em presença. Recife com a orelha vermelha. Deixa ele. E que é candidato, né, para governador, é isso mesmo. Mas muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada, Chaim. Muito obrigada, Papa. E muito obrigada a vocês. Foi uma honra. Um abraço a você. Veja só que coisa fantástica hoje. No sábado à tarde, falei, poxa vida, 5 horas da tarde, fazer um programa, mas foi muito, muito gostoso fazer esse programa e aprender coisas que às vezes a gente não tinha noção. E é você, telespectador, é muito importante entender o que ela colocou, como é que funciona o Congresso, como é que funciona o Senado. E isso quer dizer o quê? Que você tem que saber escolher para a próxima eleição não só o presidente, claro que é muito importante e deve, mas olha o vice, olha também senador, quem é que está com ele como suplente, Exato. Olha o deputado federal, olha o estadual, tudo isso faz parte do teu dia a dia. Obrigado e até o próximo especial do mês.